Cientistas e astrônomos sempre foram curiosos sobre as peculiaridades de nosso sistema solar. E no topo da sua lista de curiosidades está a matéria escura. Embora vários fenômenos tenham sido desvendados por diferentes cientistas, o mistério que é a matéria escura ainda permanece em grande parte por resolver. Em uma tentativa de satisfazer a sua curiosidade, uma equipe de cientistas, enquanto pesquisavam sobre a matéria escura, descobriu recentemente um portal levando à quinta dimensão. E essa descoberta está pronta para mudar para sempre como nós vemos o universo. Como os cientistas descobriram esse portal e como esta descoberta afeta o nosso mundo? Junte-se a nós enquanto exploramos como os cientistas acabaram de anunciar que encontraram um portal para a quinta dimensão. A matéria escura tem sido um enigma para cientistas e astrônomos há muito tempo. Embora ela absorva a maior parte do nosso universo, os cientistas ainda não desvendaram completamente seu mistério. Com a descoberta da quinta dimensão, os cientistas acreditam que esta dimensão pode explicar os 75% da matéria escura que ainda não foi observada, apesar de não sabermos muito sobre ela. A maioria das nossas ideias sobre o universo físico se baseia no conceito de matéria escura. Os cientistas estão enraizados nesta ideia simplesmente porque a matéria escura ocupa a maior parte do nosso universo, e ela é considerada como uma pitada que ajuda os cientistas a entender como a gravidade funciona. Eles acreditam que várias características se dissolveriam ou se desfariam completamente sem um fator X de matéria escura, mesmo que essa matéria escura não perturbe as partículas que vemos e sentimos. Isso significa que ela também deve ter outras propriedades especiais. Daí a necessidade de mais pesquisas sobre a matéria escura. A busca por obter mais informações sobre a matéria escura e suas propriedades levou um grupo de físicos da Universidade Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, a conduzir o estudo. Este estudo propôs uma teoria sobre algumas partículas desconhecidas que se movem em uma quinta dimensão escondida. Em seu estudo, eles propuseram que a gravidade desta partícula poderia se manifestar em nosso universo de 4 dimensões, e a gravidade extra que atualmente atribuímos à matéria escura. Publicado na revista física europeia SEA, o estudo sugere ainda que a partícula pode dar uma explicação sólida para a matéria escura. Esse fenômeno nunca foi estudado diretamente, mas acredita-se que ele compreende a maior parte da massa total do universo. Neste estudo, os pesquisadores dizem que as partículas podem viajar por todo o universo, incluindo a quinta dimensão, que acabou de ser descoberta. Por décadas, os cientistas têm questionado que as 4 dimensões do nosso universo, estas dimensões são conhecidas como as 3 do espaço para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, com o tempo para frente e para trás e uma do tempo. Da extensa pesquisa realizada pelos cientistas, os resultados são produzidos em 5 equações D, o que sugere que as implicações de dimensão extra teriam sobre o universo, até mesmo sobre a própria realidade. Adrian Carmona, autor do estudo, tem um elenco com Alana Ruiz e Matthias Norbert, que mencionaram que a descoberta da quinta dimensão não foi o que eles planejaram. A sua intenção inicial para o estudo era explicar as prováveis origens das partículas de Fermi, em teorias com uma dimensão extra deformada. Mas como os cientistas pesquisaram 5 equações D e como eles se relacionam com Fermi nas massas de partículas, os cientistas chegaram a um novo esboço de scalar. É uma quantidade física que é descrita principalmente por sua magnitude. Este recém-esboço, scalar, foi associado com as partículas de Fermi, que eles afirmam ser muito parecida com a partícula do bóson de Higgs e também o campo de Higgs. Eles descobriram que esse novo campo scalar tinha um comportamento único e interessante ao longo da dimensão extra. Tendo feito essa descoberta, eles fizeram uma afirmação. Nós acreditamos que a existência destas partículas pesadas se unirá à matéria visível que conhecemos e que estudamos em detalhes os constituintes dessa matéria escura. Nós acreditamos nisso com base na suposição de que a matéria escura é composta fundamentalmente de Fermi, que vivem na dimensão extra. Neste estudo, o autor descreveu a partícula pesada como um possível novo mensageiro para o setor escuro. Sua teoria explica até mesmo a abundância de matéria escura no cosmos, conforme observado por experimentos astrofísicos. Ela permite métodos mais excitantes para encontrar os constituintes da matéria escura. Será feito através de um desvio passando pela dimensão extra para obter pistas sobre as dimensões físicas em um estágio muito inicial na história do nosso universo, e a matéria escura foi produzida. Inclusive, o pesquisador principal do estudo, o Matthias Norbert, fez uma declaração a respeito de sua descoberta. Ele mencionou que após anos de possíveis confirmações das previsões teóricas da equipe, eles agora estão confiantes sobre o mecanismo descoberto por ele e sua equipe. Ele continuou: nós estamos confiantes porque o mecanismo descoberto tornaria a matéria escura acessível aos próximos experimentos, devido às propriedades da nova interação entre uma matéria comum e a matéria escura. Ele seria mediado inclusive pela partícula proposta e pode ser calculado com precisão dentro da nossa teoria. Portanto, esperamos que a nova partícula possa ser descoberta primeiro através de suas interações com esse setor escuro.
Embora a criação de uma hipótese sobre a partícula e sua massa seja apenas o começo ou simplesmente colocada, é um aspecto fácil. Agora os cientistas teriam que procurar por ela. Um exemplo é a descoberta vencedora do Prêmio Nobel de bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi descoberto pelo Grande Colisor de Hadrons, que é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. A descoberta do bóson de Higgs não foi alcançada até 2012, e sua hipótese foi inicialmente proposta em 1964. Infelizmente, o Grande Colisor de Hadrons não era grande ou poderoso o suficiente para detectar esta nova partícula, pois é muito pesado para os colididores atuais. Independentemente disso, os cientistas que propuseram esse estudo mantiveram seus dedos cruzados, esperando que a partícula possa ser detectada indiretamente. Eles acreditam que esta nova partícula pode desempenhar um papel muito importante na história cosmológica do nosso universo. Além disso, eles acreditam que ela pode produzir ondas gravitacionais que podem ser detectadas com detectores de ondas gravitacionais. E falando em matéria escura, observações do telescópio espacial Hubble sugeriram um ingrediente ausente nas teorias da matéria escura. Durante uma observação recente dos 11 aglomerados de galáxias, astrônomos notaram que as galáxias de aglomerados emitem 10 vezes mais efeitos de lente gravitacional do que o esperado a partir de simulações cosmológicas. É por isso que os cientistas revisaram este fenômeno e acreditam que os halos de matéria escura são maiores e mais densos do que o previsto como o modelo cosmológico padrão. Em 1933, por exemplo, Vicky, uma astrônoma suíça do Instituto de Tecnologia da Califórnia, estava observando o aglomerado de galáxias quando notou algo absurdo. Ela viu que as galáxias individuais estavam se movendo muito rápido para que o aglomerado ainda permanecesse inteiro. De acordo com a medida da massa visível, apenas uma quantidade específica de matéria invisível poderia lançar luz sobre a poderosa força gravitacional, mantendo as galáxias ligadas. Após aquele incidente, os cientistas revisaram o fenômeno e nomearam a matéria escura devido à incapacidade de emitir ou absorver qualquer forma de luz. A única maneira de perceber ou revelar seu presente era através da interação gravitacional com a matéria comum. Desde então, mais pesquisas têm sido feitas sobre esta célula chamada matéria escura. As observações de vários estudos propõem que este fenômeno incomum é uma grande parte da matéria do universo e detém aproximadamente 75% do universo em matéria. No modelo cosmológico padrão, ele é chamado de matéria escura fria. Acredita-se que a matéria escura fria consiste de partículas interagindo massivamente, mas elas são fracas e sua natureza física permanece um mistério. Nesta perspectiva do MDL, halos de matéria escura, que são gravitacionalmente ligados, formariam uma estrutura hierárquica. Estes halos de matéria escura começariam com sistemas mais maciços, se formando através de fusões de sistemas menores, como a matéria escura halo. Foi formada em conjuntos nesta estrutura hierárquica. Grandes halos de matéria escura conterão subestruturas menores na forma de sub-halos embutidos. Neste caso, os aglomerados de galáxias são similares. Eles também têm grandes halos de matéria escura contendo centenas de galáxias reunidas em sub-halos. A evolução destes aglomerados de galáxias, com a interação entre matéria luminosa e escura, é observada cuidadosamente e estudada teoricamente usando simulações cosmológicas. Estas observações e comparações permitem aos cientistas testar os modelos cosmológicos padrão de aglomerados de galáxias, as estruturas mais importantes ligadas entre si em nosso universo. Sua massa total pode ultrapassar 1 quadrilhão de massas solares. Quando você examina isso através da teoria da relatividade geral de Einstein, sua enorme massa desvia a luz de galáxias distantes, às vezes deformando suas formas e dividindo-as em múltiplas imagens. O processo de observação deste fenômeno é conhecido como lente gravitacional. A lente gravitacional permite aos cientistas encontrar a distribuição espacial tanto da matéria ordinária quanto da matéria escura na quadra de agrupamento, onde a densidade é muito alta. O princípio da lente gravitacional não é um processo difícil. Tudo o que os cientistas têm que fazer é reverter as distorções de imagem observadas para deduzir as distribuições de massa das lentes. Esta técnica foi usada com 10 lentes de galáxias imitadas por 11 aglomerados de galáxias maciças, recentemente observadas com o telescópio espacial Hubble. A observação foi feita na estrutura de 2 programas, a lente de aglomerados e a pesquisa da supernova com campos de fronteira do Hubble para melhorar a sua capacidade de conferir a distribuição total nas menores escalas. Os astrônomos usam o espectroscópio multiunidades para explorar um telescópio muito grande montado no Chile. Com o telescópio, eles mediram a dissipação da velocidade das estrelas em várias galáxias através de 3 aglomerados. Estes aglomerados são MAX J12060847 e o MAX
J0416-403 e Able-S 1063. As estrelas operam sobre os efeitos da gravidade. Então, esses métodos de Halo, a equipe de cientistas foi capaz de obter mapas de massa de alta resolução de cada aglomerado de galáxias combinando lentes gravitacionais com as medidas cinemáticas da galáxia de Muse, um poderoso campo largo e um espectrógrafo de campo integral óptico. Estes mapas também mostram que estas galáxias de aglomeração são hospedadas por enormes e densos subhalos de matéria escura. As imagens de fontes distantes de lentes por aglomerados de galáxias, em primeiro plano, têm separações angulares de vários 10 segundos de arco. Como resultado, os próprios halos dentro de cada aglomerado agem como lentes gravitacionais da escala menor embutidas dentro da lente maior. Supondo que os subhalos sejam grandes o suficiente e tenham densidade suficiente, eles poderiam produzir eventos locais fortes adicionais de lente em escalas menores, com pequenas separações de menos de alguns segundos de arco. Os resultados das reconstruções em massa das lentes dos cientistas trouxeram esse evento chamado Galaxy-Galaxy Strong Lens, GGS, em cada um desses aglomerados observados. E depois disso foi alcançado. Os cientistas compararam as distribuições de massa de aglomerado observadas com 25 aglomerados de galáxias simuladas, que evoluíram no modelo cosmológico padrão. Esta comparação revelou que as simulações cosmológicas não retratam o mesmo nível de concentração de matéria escura nas menores escalas. É por isso que elas produzem mais de 10 vezes os eventos Galaxy-Galaxy Strong Lens do que os outros que foram observados. O resultado destes resultados sugere que existem algumas características do universo que ainda não entendemos. Portanto, o número de eventos observados é inconsistente com as previsões teóricas sobre o modelo cosmológico padrão. Também pode ser aí um problema com os métodos de simulação, ou nós poderíamos ter feito as suposições erradas sobre as propriedades da matéria escura. Entretanto, mais observações serão feitas com equipamentos como o telescópio da Agência Espacial Europeia e também o Euclid, planejado pela NASA. O telescópio espacial Nancy Grace Roman também poderia ser usado para confirmar o problema e ajudar a esclarecer questões aumentando as amostras de agrupamento que podem ser examinadas. Isto ajudaria os cientistas e astrônomos a progredir nos testes de estresse dos modelos de matéria escura.